As pessoas não conseguem perceber que uma fotografia colocada na internet, a partir do momento que ela é colocada, nunca mais é apagada, ela nunca mais sai e pode correr o mundo em escassos segundos. Tudo o que nós fazemos online deixa um rastro. Muitas das situações, nem tão pouco aos pais, são reportadas. É complicado conseguir chegar-se a um cibercriminoso. Deixamos a nossa porta de casa aberta e não ficar ninguém lá a vigiar, nada impede ninguém de entrar e sair, levar o que quiser ou deixar lá o que quiser. O nosso computador é a mesma coisa. O crime informático pode ser um problema de segurança à escala nacional. Pode também ser um perigo a viver no quarto ao lado. Há uma série de crimes que anteriormente eram praticados com outros recursos, como seja, por exemplo, as burlas, as difamações, as injúrias, até o assédio sexual, que hoje em dia é também uma realidade que é realizada através da informática. Infelizmente é uma realidade em crescendo. A crescer, como confirma a estatística. Em 2000, as queixas apresentadas à Polícia Judiciária no Norte foram 18. Este ano são já 1045. Para aceder a dados de terceiros. Não é preciso ser um hacker. Existe informação, infelizmente, em sites públicos, em sites mesmo no YouTube, ensina a fazer algumas coisas de como poder aceder. Nós, com 3 cliques, encontramos este e dezenas do género. Infelizmente, basta ter apenas um único amigo com quem partilhamos uma única fotografia para, no fundo, estarmos a partilhá-la com o mundo. Por muito que nós tenhamos a foto nessa rede social onde só temos um único amigo, durante apenas 5 minutos, mas foi o tempo suficiente de exposição para que fosse guardada no computador de uma outra pessoa e que uma outra pessoa tivesse acesso aos nossos dados. Por uma fotografia, Amanda Todd, 15 anos, suicidou-se. Despediu-se com este vídeo. A história de Amanda é esta. Colocou uma fotografia íntima na internet de forma voluntária e a partir daí não teve mais sossego. Normalmente, os casos que acontecem de suicídio entre jovens, onde de alguma forma haja pontos de ligação com o ciberbullying normalmente não ocorre sozinho. A foto foi enviada aos colegas de turma e correu o mundo. Seguiram-se insultos e ameaças. A notícia do suicídio deixou o Canadá em choque e a debater o mundo do cibercrime. O ciberbullying não existe, não é? Não existe no sentido do crime, pronto. O que existe é um conjunto de ameaças, de injúrias, de difamações que os jovens podem ser alvo através da internet. Essencialmente e hoje em dia cada vez mais através das chamadas redes sociais, do Facebook, de outros chats que possam existir. Por vezes os filhos na internet fazem amigos de idades muito distintas e sem o perceberem e, portanto, correm de facto alguns perigos se não estivermos atentos. É como quando os deixamos por necessidade e frequentar a rua, caminhar na rua para ir a qualquer lado, dizemos para terem cuidado com o automóvel, de que lado é que devem circular e para não contactarem com pessoas desconhecidas. Na internet terá que ser igual.
jovens são alvos fáceis, motivo que leva a Comissão Europeia a definir como prioridade proteger os menores da criminalidade informática. The first message is that we need to treat children as a special group of users. They have specific needs, especially the need to be protected. And the internet, by the way, wasn't designed at that time with children in mind, so we have to be aware of that too. And now 75% of the kids are using internet. Uso intensivo e perigoso. Um dos grandes problemas nesta sociedade, ou seja, quase em todas as casas existe um computador, infelizmente os mais novos já sabem muito mais de informática do que os seus pais e por vezes os pais, por não terem conhecimentos bastante bons sobre este tipo de situações, acabam por deixar os mais novos um pouco livres, e o que significa que eles abrem uma janela grande para o mundo. Deste modo, entram em contacto com pessoas que não conhecem. Crio uma conta no Facebook, por exemplo, a maior rede social atualmente, com mais de 1 milhão de pessoas online. Posso escolher uma fotografia, vou ao Google e posso nem ser uma rapariga, posso querer ser um rapaz. Arranjo uma fotografia qualquer, há imensas. Posso mentir na minha idade, posso dizer que tenho 16 anos e enganar muita gente. Estabelecem relações perigosas com terceiros que nem sequer têm qualquer conhecimento e depois, muitas vezes, abrem as portas de suas casas também. Se o meu objetivo for obter informações sobre onde as pessoas moram, para, por exemplo, saber quando é que vão tirar férias, para, se calhar, assaltar-lhes a casa. As pessoas estão na minha rede, as pessoas vão partilhando isso, naturalmente. Acabam por fazer encontros, dizer que as casas estão vazias e, obviamente, a residência fica vulnerável e as pessoas, mais importante ainda, ficam também vulneráveis. E este é que é o grande perigo, é a falta de consciência de que, de facto, existe também perigo, apesar de estar dentro de casa. Perigo dentro de casa, crime já previsto na lei. Portugal tem leis para punir quem use a internet com fins menos próprios, mas com muitas limitações práticas. Se eu lhe enviar 500 e-mails por dia, provavelmente um juiz vai lhe dizer, pois, olha que chatice, a dizer, por exemplo, que gosto muito de si, que amo, ou não sei o quê, provavelmente o juiz vai lhe dizer, mas qual é o mal? A pessoa está a dizer que gosta de si. E isso é um dos aspectos que configura uma situação de assédio persistente, que são situações que são conhecidas pelo nome de cyberstalking, ou cyber-harassment, ciberassédio ou ciberperseguição, para o qual não existem respostas em termos legislativos em Portugal. Em Portugal não tenho conhecimento que tenham já chegado aos tribunais portugueses muitos casos relacionados com a cibercriminalidade. Temos aqui um grande problema prático, no sentido de apurar a responsabilidade criminal de determinada agente, que é precisamente encontrar provas digitais que permitam demonstrar que foi esse agente que cometeu o crime e não outro qualquer. Daí que seja realmente necessário, para além da determinação do IP que esteve na origem do ato criminoso, a determinação também de outros elementos necessários. O maior inimigo do sistema é o utilizador. Porque não há sistemas 100% seguros, isso é um mito. Em Portugal, 104 reclusos cumprem pena por burla e falsidade informática. Como chega a polícia a um cibercriminoso? Nós temos que identificar o endereço de IP,
Pronto, através do endereço de IP, muitas vezes, não na sua totalidade, nós muitas vezes conseguimos chegar ao local, à pessoa que está a usar do serviço, seja a Cabo Visão, a Zone, seja a MEO, etc. E depois temos que pedir a esta entidade quem é o assinante que tem aquele endereço de IP. E por vezes isso é coincidente, ou seja, é coincidente o endereço de IP com a pessoa que efetivamente fez a mensagem. Se nós quisermos mesmo ter muito cuidado com a forma como estamos a construir esse outro perfil, primeiro não devemos fazer do nosso computador pessoal, não devemos utilizar a nossa rede, o nosso próprio IP, a nossa rede. Podemos fazer isso, infelizmente, porque muitas vezes, na maior parte das nossas habitações, existem redes wireless, existem programinhas que descodificam as passwords, se forem as de origem, dos equipamentos. Eu, em vez de usar a minha rede wireless, fui usar a rede wireless do meu vizinho. Portanto, eu não estou realmente em minha casa, eu estou em casa do meu vizinho. Estando em casa do meu vizinho, portanto, eu posso, de alguma forma, já aqui esconder todos os atos que vou praticar online. Quando estamos a falar do cibercriminoso profissional, essa pessoa já tende a tapar, digamos, esse rastro, a criar manobras de diversão no sentido de não se poder detectar esse rastro, e aí sim começa-se a entrar em situações que muitas vezes são extremamente difíceis de deslindar e de levar a uma conclusão que resulte em tribunal e que resulte eventualmente numa pena. Se estivermos num cibercafé ou em qualquer lugar onde este controlo da pessoa que acede à internet não seja tão forte, será realmente muito complicado determinar o agente responsável pelo crime. As dificuldades em chegar aos criminosos levam a Europa a perder dinheiro. A União dos 27 decidiu lançar um centro de combate ao cibercrime que deverá começar a funcionar no início do próximo ano. O objetivo é também económico. As estimativas apontam para milhões de euros a serem sacados online. Cybercriminals are getting better and better at credit card frauds, bank credentials and identity thefts. Phishing that makes us disclose our e-bank usernames or passwords, hacking of smartphones and social network profiles. This has created a very profitable market around these illegal activities, where credit card details can be sold to another criminal for €1. A counterfeited physical credit card can be sold for €140, so that's quite a difference, and bank credentials for as little as €60. As burlas são uma das maiores fatias dentro dos crimes informáticos. Podemos dizer que há duas situações duas ou três situações mais prementes. Estamos a falar das burlas através da internet, estou a falar das burlas informáticas através da clonagem de dados de cartões de crédito e do chamado phishing. São essencialmente estes três grandes grupos que entram diariamente na Polícia Judiciária. O phishing não é mais do que uma burla informática, é verdadeiramente uma burla informática. Existem variedíssimas formas de o fazer. Seja através de vírus, worms, cavalos de Troia, todos nós já ouvimos falar, podem ser instalados nos nossos computadores das mais variadas formas, seja através de um pop-up que surge inesperadamente e nós clicamos e no momento do clique esse cavalo de Troia ou o worm fica alojado no nosso computador, dando acesso do nosso computador a uma terceira pessoa que estará mal intencionada. Há a pessoa a quem o dinheiro é retirado, há aquela na qual o dinheiro é colocado de uma forma transitória e depois, afinal, há a entrega do dinheiro a um terceiro elemento. A dificuldade nesse tipo de casos está em conseguir uma atuação do órgão de polícia criminal suficientemente expedita para conseguir limitar o dano, ou seja, quando o órgão de polícia criminal conseguir identificar o infrator,
já o infrator conseguiu movimentar os fundos da pessoa que foi alvo de phishing. Meine Unterlagen. Wo soll er sein? Ja, Princeton, den Harvard. Oh, hier. Weiß man, Bachelor of Science. Phishing, abusos, burlas. No mundo virtual há muitos perigos. Como combater este crime? Talvez do ponto de vista operacional, os meios à disposição do combate ao cibercrime não estejam ainda completamente adequados àquilo que são as exigências. Sei que a Sra. Ministra está especialmente empenhada, porque sabe das implicações do cibercrime. O problema que nós temos neste momento é saber quem é que está a fazer o quê. Há uma enorme debilidade da investigação criminal em Portugal. Esse é um problema de fundo relativamente a muitas outras matérias, não é só a cibercrime. E há um governo que se recusa a reconhecer que grande parte dos investigadores trabalham em condições limite. É efetivamente uma grave ameaça. E uma ameaça que coloca em causa os sistemas de comunicação e poderá eventualmente até colocar mais gravemente em causa o próprio sistema de informação no seu todo. Não me parece que haja grande necessidade de um aumento significativo dos quadros. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Orçamento de Estado para 2013 e percebemos, por exemplo, aquilo que é o orçamento da Polícia Judiciária ou o próprio orçamento do Ministério Público, nós percebemos que muito dificilmente estas questões poderão ser resolvidas com orçamentos deste tipo. A formação dos inspectores nesta área é fundamental, sob pena de aqueles que praticam o crime se adiantarem relativamente àqueles que combatem o crime. É possível desenvolver mecanismos de prevenção. Não sei se alguém pode garantir uma segurança 100% eficaz. É um combate delicado, porque as pessoas não podem ver os seus direitos fundamentais postos em causa, em nome de qualquer forma de combate ao cibercrime. Mas, por outro lado, é preciso também ter em linha de conta que grande parte desta forma específica e tão moderna de crime atinge exatamente alguns dos direitos fundamentais. E quem é vítima nem sempre apresenta queixa. Na Diretoria do Norte, como estava a dizer, sensivelmente 25 queixas por dia. Quando um jornalista me solicita ajuda para noticiar este tipo de casos e onde a importância de um testemunho direto na primeira pessoa assume outro impacto do que um depoimento de terceiros, essas pessoas normalmente preferem resguardar-se, porque contar esse tipo de situações muitas vezes implica reviver esse tipo de humilhação, de ofensas, recordar situações desagradáveis. Elas preferem não o fazer e porque muitas vezes também têm implicações no meio em que elas se inserem. Isto não é vergonha nenhuma, ninguém tem culpa, isto acontece a todos. Isto não tem nada a ver com nível social, não tem nada a ver com nível económico, não tem nada a ver com o tipo de crença ou qualquer outra característica que as pessoas possam pensar. Isto acontece a qualquer um, quando menos o esperamos, e, portanto, é esta consciência que temos que ter. E quanto mais divulgarmos e denunciarmos estas situações junto das autoridades, junto de quem tiver que ser, se calhar mais estamos a contribuir para proteger e para evitar que muitas vezes as coisas cheguem ao cibercrime. O ditado já o diz, que prevenir é o melhor a fazer. O melhor a fazer é realmente uma prevenção e, mais uma vez, volto a referir que é realmente necessário sensibilizar as pessoas para não acederem a todos os links que aparecem na sua caixa de correio eletrónico, nomeadamente a notificações. Começo a reconhecer que os nossos filhos ultrapassam-nos muito rapidamente e muito facilmente, pela direita e pela esquerda, como eu costumo dizer, ultrapassam-nos muito bem, porque têm de facto uma outra curiosidade para investigar e para descobrir o desconhecido. Muitas vezes estas situações, quando acontecem em escolas, as escolas preferem de alguma forma
varrer o assunto para debaixo do tapete. Sacudir o assunto para não se falar mais dele, mas existe. Proibir o acesso à internet vai limitar o crime? Existem pessoas que efetivamente conseguem introduzir-se nos sistemas informáticos mais seguros. Quando partilha os seus dados, pensa nos perigos que corre? Esta geração, apesar de saber como fazer bem, não o faz. Portanto, corre riscos. A internet está em todo lado. Quem controla o que os outros veem? As pessoas têm de saber proteger, têm de começar a perceber que não podem confiar em tudo que vem na internet. I like your bass. Yes.